no meio de uma geração corrompida. Na pregação de hoje, nós vamos apresentar 3 recomendações práticas para conseguirmos agradar a Deus, mesmo nesse mundo tão complicado. A antiga história do chamado de Noé será o nosso ponto de partida para a gente conversar sobre esse assunto. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 6, exatamente no texto que foi lido pelo irmão Juan, agora há pouco. Antes de apresentar as 3 recomendações de Deus a Noé, que se aplicam também à nossa vida, gostaria de apresentar o contexto no qual Noé estava inserido. Noé viveu na época de maior perversão da história da humanidade. O mundo sangrava de tanta violência, de tanta impiedade. O pecado criou raízes muito profundas no coração da humanidade. E a explicação para tamanha perversão se dá nos primeiros versículos do capítulo 6 de Gênesis. Os primeiros versículos contam que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Os filhos de Deus possivelmente seja uma referência à descendência de Enos. No final do capítulo 4 fala que a partir da descendência de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Mas parece que essa geração que invocava o nome do Senhor se perdeu no meio da história. Porque essa geração se casou com as filhas dos homens e aprendeu os costumes violentos e ímpios deste povo, de uma geração que não invocava o nome de Deus. Por causa disso, o mundo se enfiou em desenfreada injustiça e pecado, e isso despertou grande tristeza na face de Deus. Então o Senhor decidiu trazer um dilúvio para fazer com que aquela geração má fosse punida. Ele decidiu recomeçar todas as coisas por meio da família de Noé, o único justo do seu tempo. E nessa ação, vemos tanto a ira e a justiça de Deus como pecado, como também uma expressão de graça e misericórdia de Deus. Se Deus não agisse naquele momento, trazendo o reset, renovando a humanidade, fazendo essa limpeza, a humanidade iria se deteriorar de tal maneira que nem saberíamos se chegaríamos aqui hoje. Porque o nível de violência e de impiedade era tão grande que se tornou insustentável o futuro da humanidade. Então o dilúvio não foi apenas um ato de ira e de justiça de Deus contra o pecado, mas também um ato de misericórdia para que tivéssemos futuro, para que a humanidade conseguisse progredir. E foi justamente nesse contexto de violência, de impiedade, de escuridão, que Noé se destacou como alguém diferente, como alguém que agrada a Deus, como alguém que anda com o Senhor. Então Noé recebeu o privilégio de ouvir diretamente a palavra de Deus. Deus foi ao seu encontro, falou ao seu coração, contou os seus planos, contou as suas promessas, se comunicou com Noé eficazmente, dando 3 recomendações para que ele continue se destacando no meio de sua geração. Primeira recomendação que Deus transmitiu para Noé e que também é extremamente aplicável à nossa fé e à nossa vida hoje. A primeira recomendação de Deus a Noé foi: creia nas minhas promessas. Noé foi convidado à fé. Noé foi convidado para agir segundo
o que Deus iria realizar no futuro. O Senhor disse a Noé: eu farei vir um dilúvio sobre a terra. Mas veja, até o presente momento nunca tinha chovido sobre a face da terra. Noé nem sabia o que era chuva, quanto mais um dilúvio. Mas Deus disse: farei vir um dilúvio para condenar esta geração, para satisfazer a minha justiça, e você e sua família serão salvos. Então vemos aqui uma promessa de condenação dos ímpios e também uma promessa de salvação dos justos. E Noé precisava agir de acordo com as promessas que ele recebeu. E de modo semelhante, Deus também nos chama a agir e a pautar a nossa vida com base nessas promessas. Com base em promessas de juízo sobre os ímpios e de salvação para os amigos de Deus. Deus se comunica com Noé, fala de suas promessas e responsabiliza Noé, para que ele de fato cunhe a sua vida com base na crença dessas promessas. E não é assim hoje? Deus também nos deu promessas. O que Deus preparou para nós é inimaginável. O que Deus preparou para nós, você não pode nem sonhar, porque é muito além do que você pode pensar. Continue crendo, até que a promessa de Deus seja materializada, até que você alcance a vitória, aquilo que Deus preparou para você. Deus comunicou com Noé, prometeu a salvação da sua casa, e Noé creu nessa promessa. Precisamos de fato crer também nas promessas de Deus para nos destacarmos na nossa geração. Agora veja bem, Noé não foi apenas chamado a crer nas promessas, ele também foi chamado ao serviço. Ele foi chamado a arregaçar as mangas. Isso faz todo sentido, porque a fé se expressa por meio das obras. A fé sem obras é morta. Então, Deus não chamou Noé simplesmente para Noé crer na obra que Deus ia realizar lá na frente. Olha, eu vou trazer juízo sobre a terra e salvação para a sua família. Não era para Noé simplesmente dizer, amém, eu creio nisso. Era para arregaçar as mangas e se envolver numa obra longa, uma obra difícil, uma obra que demandaria de fato muito tempo, muita energia. E aqui chegamos à segunda recomendação que Deus transmitiu para Noé e que também é aplicável à nossa vida. Trabalhe na minha obra. Deus chamou Noé para investir décadas da vida dele na construção da arca. Noé trabalhou junto com a sua família por muito tempo, por décadas, mas ele fez isso achando que valia a pena, e de fato valeu. Noé gastou os seus dias nessa obra. Ele decidiu se envolver na edificação de algo valoroso, algo que veio do Senhor, algo que realmente ia salvar as pessoas. Por que Noé gastou boa parte da sua vida na construção da arca? Porque ele sabia que isso era bom. Ele sabia que gastar o seu tempo e a sua energia nisso ia trazer salvação para ele, para sua família e para pessoas que poderiam entrar na arca. Isso não aconteceu. Outras pessoas não atenderam a mensagem de Noé e não entraram na arca. Mas Noé decidiu gastar os seus dias e a sua vida em algo que valia a pena, em algo que iria proporcionar salvação. De modo semelhante, Deus nos chamou para se envolver numa obra de valor,
com potencial de salvar muitas pessoas. A igreja não é um clube social. A igreja é a obra de Deus aqui na terra. Portanto, vale a pena participar dos nossos cultos, das nossas atividades. Vale a pena servir em um ministério. Vale a pena se envolver para a construção de uma igreja mais forte. Vale a pena gastar a nossa energia, a nossa vida nisso. Por quê? Porque estamos nos envolvendo em algo grande, em algo que tem potencial de salvar e libertar muitas pessoas. Agora veja, quando Noé estava construindo a sua arca, junto com a sua família, Noé não estava fazendo isso no meio de um deserto onde não havia ninguém. Ele estava fazendo isso em um contexto onde havia outras pessoas assistindo o que ele estava fazendo. E como você acha que foi a reação das pessoas que estavam assistindo Noé construindo a arca com a sua família? E o pessoal dizia: Noé, o que tu está fazendo aí um barcão grandão? É para quê? Aí Noé diz: olha, é o seguinte, vai vir um grande dilúvio, que eu ouvi a palavra de Deus, e vai inundar toda a face da terra. E todos vão morrer, a menos que entrem nessa arca. Meu amigo, o pessoal que ouviu essa pregação de Noé estava gargalhado. Mas será, Noé? Noé parecia um tolo, até o dia em que choveu. Quando choveu, Noé foi justificado. Quando choveu, as pessoas perceberam que Noé não era um bobo, não era um tolo, não era alguém que perdeu o juízo. E falo isso porque talvez as pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, te vejam como um tolo. Talvez pense: lá vai, se envolvendo com a igreja, com Bíblia no braço, está desperdiçando a vida, coitado. Nem sabe, jogando fora a vida, se envolvendo nessas coisas. Talvez quando você passa na rua com a Bíblia debaixo do braço, as pessoas meneiam a cabeça e você não sabe porque já está de costas. E as pessoas dizem: mas olha para aí, perdendo a vida, mais um careta, mais um cafona, mais alguém antiquado, mais alguém bobo passando por aí. Mas você não deve se abalar com essas críticas. Continue construindo, porque um dia vai chover. Um dia, o Filho do Homem aparecerá nas nuvens do céu com poder e muita glória. E todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E é nesse dia que nós vamos dizer: valeu a pena. E é também nesse dia em que os zombadores vão olhar para tudo o que está acontecendo e dizer: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Terceira recomendação prática de Deus para Noé, que também se aplica à nossa vida: firme uma aliança comigo. Deus disse claramente que iria firmar uma aliança com Noé. Após o dilúvio, no versículo de número 18, dá para perceber isso. O que é uma aliança? Uma aliança é um acordo de amor fiel que envolve responsabilidades entre as partes. Por exemplo, pensa no casamento. O casamento é uma aliança de fidelidade e amor entre duas pessoas, mas essas duas pessoas têm responsabilidades nessa relação. De modo semelhante, quando nós assumimos uma aliança com Deus, existem responsabilidades de Deus para conosco e responsabilidades nossas para com Deus. Mas é o amor e a fidelidade que vai norteando essa relação, tanto nossa para com Deus, como de Deus para nós.
Deus chamou Noé para desenvolver um relacionamento contratual, sólido, duradouro, fiel, de pai para filho. Um relacionamento de amor com ele. E todas as pessoas que querem ser luz no meio das trevas e se destacar nessa geração, precisam aprender a desenvolver esse relacionamento de aliança com Deus. Um relacionamento de amizade, de fidelidade com Deus. Mas quando foi que essa aliança foi firmada? Acompanhe comigo o capítulo 9 de Gênesis. Capítulo 9, versículo 12 e 13. Mostra claramente quando essa aliança de Deus com Noé foi firmada. E Deus disse, versículo 12: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Neste momento, por meio desse sinal, Deus firmou uma aliança com os seres humanos e com toda a criação. Qual foi o símbolo visível dessa aliança? O versículo 13 diz, arco. Percebe que não aparece arco-íris? Aparece arco. Isso é interessante de perceber. Deus pôs o seu arco no céu. É claro que é o arco-íris. Mas preste atenção o que a Bíblia está fazendo aqui. Deus colocou o seu arco nas nuvens. O que é um arco? Um arco é um instrumento de execução pelo qual se atira flechas. Isso é um arco. Então Deus transformou um objeto de execução pelo qual se faz violência e leva outras pessoas à morte. Deus transformou esse instrumento de execução num símbolo da sua aliança com os homens. Veja o que Deus está fazendo aqui, porque aqui nós encontramos uma seta que aponta para o Evangelho de Jesus. Porque na história do Evangelho o que aprendemos? Aprendemos que a cruz é o sinal da aliança entre Deus e os homens e toda a criação. E o que é a cruz senão um instrumento de execução? Um instrumento pelo qual se faz violência. Então, na história do Evangelho, Deus pegou um instrumento de execução e transformou num símbolo de aliança para todos os homens. Aqui encontramos o padrão de Deus para fazer aliança. Ele pega um instrumento de execução, um instrumento de violência e faz com que, a partir desse instrumento de violência, o amor e a fidelidade sejam difundidos pelas gerações. Desse modo, Deus fez aliança conosco. Para resumir essa pregação e finalizar, essas foram as 3 recomendações de Deus para a nossa vida, para nos destacarmos no meio dessa geração corrompida. Primeiro, precisamos crer nas promessas de Deus, em tudo que Ele preparou para nós. Em segundo, precisamos trabalhar na sua obra, porque a sua obra tem valor e potencial salvífico para nós, para a nossa família e para muitos. E em terceiro, precisamos firmar uma aliança com Deus, uma aliança de amor, de relacionamento, uma aliança de intimidade, de comunhão, para que cresçamos na sua graça, no seu amor. Que Deus nos ajude a sermos diferentes nesse mundo de trevas, para que a luz de Cristo brilhe. Amém.